Então o id ele é governado pelo princípio do prazer, o ego ele é governado pelo princípio da realidade e o superego é uma instância superior, onde tem ali a lei, a ordem, certo, o errado, a ética, a moral, vem desse lugar, né? Então, para nós conhecermos, entendermos o ser humano, a gente tem que entender como isso tudo funciona. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Estamos aqui para dar início à jornada do terapeuta 9K. Nós ajudamos os terapeutas a faturar R$ 9.000 por mês trabalhando 3 horas por dia. Estamos aqui nas lives ensinando aí o passo a passo de como começar essa jornada. Então nós vamos iniciar essa semana, segunda-feira. Esperar o pessoal entrar. Então a profissão do terapeuta, um dos pré-requisitos é você ter passado pelo processo, vivenciar, né, esse processo de autoconhecimento. E é dentro do processo da terapia, da análise, é que vem a vontade, né, de fazer esse trabalho. A partir do momento que a gente tem uma transformação na nossa vida, nós estamos preparados para trabalhar na transformação do outro. O pessoal já está entrando aqui. Então, quando nós entramos no processo de autoconhecimento, nós vamos fazer uma retrospectiva aí a nossa vida, né? Porque a gente não tem a condição de conhecer aquilo que a gente vai ser, né? Mas quando a gente faz essa jornada do autoconhecimento, nós vamos olhar desde o dia que a gente nasceu até aqui, as experiências, né, que nós vivemos, as dificuldades que nós ultrapassamos e aquelas que estamos tentando ultrapassar, né? Então essa experiência, ela inicia lá na infância, onde a gente tem as nossas memórias, né? Então quando nós éramos crianças, nós estávamos lá aprendendo como o mundo funcionava, né? Por isso que a criança tem vários questionamentos, né? Ela quer saber o porquê das coisas, né? Por que as coisas são como são, né? Por que não pode, por que pode, por que um pode e o outro não. E foi assim que a gente começou. E nesse processo, nessa primeira experiência, com os pais, com as mães, com os irmãos, né? A gente vai formando a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade é formada, alguns teóricos falam 7, outros falam até os 10 anos de idade. Então, digamos que a nossa personalidade é formada até os 7 anos. Então nós somos quem nós somos desde os 7 anos, né? A gente não muda. A nossa personalidade ela tem uma tendência de seguir um padrão. Aí com o passar dos tempos a gente vai aprimorando, né? Mas é nesse lugar onde a nossa personalidade é formada. E nessa experiência, na família, é onde é formado o ego e o superego, né? Que é a personalidade. Então, quando nós nascemos, nós temos o id. Então, o id, o ego e o superego. Então, o id ele é governado pelo princípio do prazer. A gente tem uma tendência, nós vivemos pelo princípio do prazer, segundo Freud.
Então a gente faz aquilo que é bom, aquilo que dá prazer. A gente quer aquilo que não temos, né? Até ter, e depois a gente já quer outra coisa. Então a gente está sempre querendo evoluir nesse processo, né? Então no id é que está o nosso desejo, os nossos sonhos, a nossa criatividade, né? Por isso que a criança, ela é curiosa, é criativa, porque ela ainda não tem a personalidade ainda formada, ela está nesse processo de formação, né? Então o id ele é governado pelo princípio do prazer, o ego ele é governado pelo princípio da realidade, e o superego é uma instância superior, onde tem ali a lei, a ordem, o certo, o errado, a ética, a moral, vem desse lugar, né? Então, para nós conhecermos, entendermos o ser humano, a gente tem que entender como isso tudo funciona. Já entrou por aqui a minha amiga Miralda, a Melanie, o Eduardo Matos. Sejam todos bem-vindos. Então, aí vai ter essa questão da nossa personalidade, o id, o ego, o superego, vão ser formados aí nesse ambiente, nessa família. Então, né, essa relação com a família, ela é fundamental para a existência desse sujeito, né? A gente consegue sobreviver nesse lugar, um ajudando o outro, um ensinando o outro, e aonde é passado as questões éticas e morais, né, que essa família tem. Então, é aquilo que é bom, aquilo que não é bom. E é também o lugar da onde vêm os nossos medos, né? As nossas inseguranças, né? Então, se a gente for ver da nossa geração, a minha, da Melanie, do Eduardo Matos e da Miralda, quando nós éramos crianças, nós tínhamos bem mais liberdade. Nós tínhamos um lugar amplo para brincar, para circular. Hoje a gente tem um ambiente mais fechado, com mais segurança, né? Então a gente morava no interior, então os terrenos eram grandes, tinha gramado, tinha vaca, cavalo, galinha, e a gente brincava, reconhecia aquele mundo externo ali, né? A gente aprendia ali aquela lida que a família tinha. Então acordava de manhã, tirava leite, cuidava lá das plantas, da roça, e plantava e colhia e tal. A nossa geração viveu isso. Essa geração de hoje, ela tem menos liberdade. É uma geração que tem mais medo, né? Tudo é perigoso. Né? Na minha geração, com 7 anos, eu pegava o ônibus, passava por baixo da catraca e ia para o centro da cidade pagar a conta, comprar as coisas e tal. Hoje, a gente não vê isso, né? E se uma criança está sozinha na rua, eles querem saber quem é o pai daquela criança e dá até um BO, um processo, né? Porque ela tem que estar acompanhada o tempo todo por um adulto. Então as coisas mudaram e a personalidade dessas crianças também. Então a gente tinha acesso ao mundo externo. As crianças hoje elas têm acesso a outras formas de ver o mundo, né? Então hoje eles têm o celular, têm o tablet, têm a internet, têm
tem os jogos eletrônicos, eles têm um outro lugar onde é formado essa mesma personalidade. Tem acesso à televisão, né? Muito embora pouca gente hoje assiste televisão, né? Mas ainda é um meio de comunicação que aquelas pessoas que não têm acesso à rede da internet ainda assistem. Então, com o passar do tempo, dos anos, foi mudando esse lugar da formação, né? Então eu moro aqui num prédio, num condomínio onde tem 2 torres, 20 andares cada torre, e aqui tem lá a quadra de esporte, tem a piscina, tem o salão de jogos, e teoricamente as crianças teriam que conviver aqui, né? Mas a gente vê poucas crianças lá embaixo, pela quantidade de pessoas, né, que tem no condomínio. São poucas as crianças que vão lá para baixo, brincam e tal. E onde estão as outras crianças? Estão no celular, na internet, no tablet, estão brincando de uma outra coisa. Então, além da personalidade, várias questões vão modificar. As questões, por exemplo, do trabalho, eles vão ter mais facilidade com a informática, né? A nossa geração, nós tivemos que fazer curso de caligrafia. Eu tive que fazer curso de computação para aprender a ligar o computador, mexer. E ainda não aprendi direito ainda, né? E as crianças hoje, elas não precisam mais, né, aprender. Elas começam a mexer aqui porque elas não têm medo de errar, de estragar, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha uma televisão que trocava o canal girando lá. E a minha avó não permitia trocar, era 1 ou 2 pessoas na casa que trocava de canal, porque eles tinham medo de estragar a televisão. Eles achavam que se trocasse o canal lá, estragava mais fácil. Então era aquela cultura de que quanto menos mexesse, mais durava, né? E hoje as coisas são descartáveis, né? Então o nosso celular hoje vai ter que trocar todos eles. Quando mudar para o 5G, esse celular aqui não serve mais. Vai virar sucata, lixo, né? Então, as coisas são mais fáceis hoje da gente trocar e tal. Antes não, a gente ficava ali com um brinquedo, passava de um filho para o outro, entre os primos ali, a família ia trocando os brinquedos, as coisas. E hoje está muito mais individualizado isso, né? E hoje as crianças têm transtornos mentais de adultos. As crianças têm ansiedade, têm depressão, têm síndrome do pânico, né? Tem doenças de adultos, né? Tem crianças diabéticas, crianças hipertensas, crianças com colesterol e tudo mais. O Eduardo está falando: o id, as ideias da mente, o ego, a análise da mente, sim ou não, o superego, o julgamento. É mais ou menos por aí. Você já é quase um terapeuta, Eduardo Matos. Mais ou menos por aí. Quem tem o meu livro, eu tenho lá umas explicações sobre o id, o ego, o superego, de outros autores também. Muito legal aquele livro. A Ismaele também entrou por aqui, a minha amiga Ângela Menezes. Então, no lugar
aquele lugar onde foi formado, da nossa geração, o id, o ego, o superego, não temos mais. Né? Então hoje a gente vive num grande centro. As famílias também mudaram, né? E o terapeuta ele tem que entender essa mudança para poder fazer uma análise nesse trabalho do autoconhecimento. As brincadeiras mudaram. Né? Então hoje, eu lembro que meu filho, os primeiros anos que ele foi para a escola, um dos exercícios que as professoras faziam era esse. Era eles perguntarem para os pais o que eles gostavam de brincar, né? O que eu brincava quando era criança? De carrinho de rolimã, de pipa, de essas brincadeiras, bolinha de gude. Hã? E é mais ou menos para as professoras explicarem essa evolução que teve, né? Porque tem brincadeiras que você tem que brincar com outras crianças e eles estão acostumados a jogar um aqui, outro ali, mais brincadeiras individuais, né? Então é uma geração que vai ter mais dificuldade de se relacionar com outras. E ela vai para a escola, então na escola tem que, quando está na escolinha, leva um brinquedo lá um dia da semana, para ir já se ambientando nesse ambiente competitivo. Então as crianças de hoje, né, pela minha visão, pela minha experiência, elas são mais competitivas do que a nossa geração. Elas sabem lidar mais com isso, né, do que a nossa geração. E é importante a gente conhecer essa mudança para entender a evolução. Porque tem alguns pais que têm pouco acesso à informação. Né? Muito embora hoje a informação não é uma dificuldade. Mas tem pais ainda que têm. E daí o terapeuta tem que explicar que os tempos mudaram, que é um outro jeito, um outro método. Né? E nós que somos mais velhos, nós temos uma tendência a sermos saudosistas, né? Uma palavra que só sai da boca de uma pessoa que tem mais de 40 anos é no meu tempo, né? No meu tempo. Antigamente, no meu tempo, antigamente, é difícil a gente ouvir de um jovem isso. Ele vai datar o tempo de uma outra forma, vai dar o nome para o tempo de um outro jeito, vai usar um outro adjetivo temporal, né? E quando nós estamos olhando para essa juventude que tem hoje, por conta dessa mudança que teve nas famílias, então essa família do interior, ela era muito maior, né? Então, por exemplo, a minha geração, a gente não ia para a escolinha, para a creche. Né? Os pais iam trabalhar, quem que ficava olhando para as crianças? Alguém da família. Então a família era grande. Tinha os tios, as tias, tinha os primos, tudo ali moravam meio perto e um cuidava do outro. Então não tinha necessidade de... Tinha uma tia lá que cuidava de 2, 3 primos e daí a gente ia crescendo junto, convivendo. Então tinha uma macrofamília. Era muito maior, né? E hoje a gente vive uma questão micro. Porque não mora mais perto, junto, né? Então eu tenho uma distância da minha família de 1.200 quilômetros.
Então, meu filho, para ver os primos, só 1, 2 vezes por ano. Agora faz 2 anos que a gente não vai mais lá pro sul, né? Então, quando ele vai lá, é uma festa, porque lá tem bastante gente e tal. Então, a minha... E mudou bastante também isso, né? Porque hoje, a minha mãe e meu pai tiveram 4 filhos. Mas os meus avós, os pais dos meus pais, eles tiveram... Um teve 15 e o outro teve 17 filhos. Então era mais que 10 filhos, né? Mas a média era 5, 7 filhos. Hoje é no máximo 2. Quem tem 2 tem muito. Então eu tenho um só. Então nós temos uma geração de filhos únicos. Então quando a gente vai estudar, por exemplo, a dependência química, essa família que tem um dependente de álcool, de substâncias, a questão da compulsão, nós vamos perceber que tem uma estatística que aponta, por exemplo, nós temos lá internado lá na clínica onde eu trabalho. A média lá é de 30 pessoas. Então nós temos 30 pessoas que têm problema de álcool e de outras substâncias. Dessas 30 pessoas que a gente tem lá, 60, 70% delas é o filho caçula, é o mais novo. É o mais novo que vai dar mais problema. Né? Isso é uma estatística. Por que que acontece esse fenômeno? Vamos lá, vamos tentar entender. Então, eu sou o filho mais velho. Fui o primeiro. Então, 2 anos depois que eu nasci, nasceu a minha irmã, Zenaide. Então, eu como mais velho, quando eu estava sozinho, a atenção era só para mim, o afeto era só para mim. Eu era a criança lá daquela família, todo mundo queria pegar no colo, todo mundo... Eu tinha atenção, tinha afeto. Quando nasceu a minha irmã, eu tive que dividir isso. Então eu já comecei a aprender a perder. Eu já perdi 50% no mínimo. Porque daí eu já estava maiorzinho, eu já me virava e tinha que dar atenção para aquele que precisava de mais atenção. Não tem nada de errado nisso. Mas o mais velho, ele tem que amadurecer antes, ele tem que aprender a perder, ele tem que aprender a lidar com o ciúme, com essa competição pela atenção do pai, da mãe. Isso faz parte do jogo. E aquele que é o mais novo, quando os outros são maiores, ele tem 100% de atenção e ele não tem um outro para dividir. E aí, ele vai ter uma tendência, né, de desenvolver um sintoma que a gente chama de baixa tolerância à frustração. É aquela criança que vai ter tudo. E vai ter em excesso, mais que o necessário. E aí ela vai aprendendo que tem sempre alguém que vai dar, tem sempre alguém que vai ajudar. E aí ele perde a habilidade de resposta. Então nós temos caçula aí de 30, 40 anos que estão em casa ainda morando com os pais e tomam um todinho quente, bolachinha e tal. Estão lá com os pais. E isso é real, mas nós temos que saber olhar. É assim que acontece.
Nós temos um outro fenômeno também que não acontecia menos lá atrás, que na minha geração, eu sei porque eu passei por isso, eu faço parte dessa estatística, que são, por exemplo, se é o mais novo e ele for filho de pais separados, aí aumenta a probabilidade. Então, uma criança que tem os pais separados, geralmente ela fica com a mãe. Tem uma tendência dela ficar com a mãe. E aí ela vai ter distanciamento dessa figura do pai. E a figura do pai na família, ela é fundamental. Sobretudo nessa época aí até os 10 anos, onde está formando a personalidade. Porque o pai faz o papel do superego. O pai é a lei e a ordem. Isso é uma questão cultural. Então a criança está em casa, faz bagunça e tal, e daí o que a mãe fala? Você vai ver quando seu pai chegar. Quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Entende? Esse poder, ele é dado pela mãe. Porque é esse o papel do pai, do homem nessa relação. É a lei e a ordem. Isso é fato. Isso foi passado de geração para geração. Então essa criança que não tem, que tem essa falta do pai, ela vai ter dificuldades com essa figura de autoridade. Ela vai ter uma tendência de não respeitar a lei e a ordem. E isso vai aparecer na experiência da escola. Oh, que legal. A Miralda está dizendo que ela veio conhecer uma TV aqui em São Paulo. Antes era só radinho de pilha, né, Miralda? E isso faz parte da nossa realidade. A TV foi lá depois dos anos 70, né? Pouco depois que eu nasci já tinha. Então, percebe como é importante a gente ver essas questões, porque hoje, com a nossa idade, por exemplo, a minha avó, nós tínhamos uma outra educação, né? Eu até hoje dou benção ainda, peço benção para o meu... hoje eu não tenho mais os meus avós, o meu pai e minha mãe também faleceram, mas eu tenho meus tios, e por educação, pelo que a gente aprendeu, quando eu encontro com eles, eu peço benção ainda. Benção tio, benção tia. Né? Mas com os avós, com o pai, antes de dormir, a gente pedia benção e tal. E quando acordava. E a gente ouvia sempre, Deus te abençoe. Né? Deus te abençoe é muito importante a gente ouvir. Né? É quase que uma oração. Então era essa a educação. Você não chamava uma pessoa mais velha que você pelo nome. Inclusive se eu chamasse vó, vô, ou ela perguntasse alguma coisa e você não falasse senhora, senhor, você arriscava até levar um tapa na boca. Mal educado. Então a gente tinha uma educação mais próxima por conta dessa família. O meu filho, não sei por que cargas d'água, eu acabei não passando isso, né? Porque na geração na família da minha esposa também não tinha isso e tal. Mas os meus sobrinhos, até os mais velhos, quando eu encontro eles vêm, tio, tudo bem? Digo, Deus te abençoe. Porque fez parte da minha realidade, né? Mas as crianças hoje, elas têm uma outra educação. Não que eles sejam mal educados, mas a maioria é, entendeu?
porque não tem respeito pelos mais velhos, né? Só você conversar com uma professora aí, questão de 20 minutos aí, perguntar para ela como que é, como que já foi, que ela vai falar para você, né? As crianças são abusadas, elas são folgadas, elas não tem muito mimimi, né? Elas falam mesmo e eu não estou dizendo que é certo ou errado, né? Porque eu era uma criança diferente, né? Fora de casa. Dentro de casa eu tinha lá o respeito, né? Meus avós eu tenho certeza que eu respeitava. O meu pai eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se eu tinha respeito por ele ou tinha medo. Eu acho que as duas coisas, mas meus avós eles nunca me deram castigo, nunca me bateram, então eu tenho certeza que eu respeitava eles, né? Agora, meus pais eu acho que eu tinha medo, porque eles batiam, né? Eles espancavam a gente, né? Mas naquela época era normal, todos os pais faziam isso, né? Agora que as coisas mudaram, então a forma de educar também, você tem que ter mais paciência, você tem que convencer o seu filho, então dá mais trabalho. E lá eles não tinham muita paciência, tinham pouco recurso, né? Então era na porrada mesmo. E a gente teve que se adaptar, né? Eu como tive meu filho já com 40 anos, então eu tive que me adaptar a tudo isso. Então as coisas elas vão mudando com o tempo, mas alguns princípios éticos e morais são imutáveis, né? Algumas coisas não mudam com o tempo. Então é importante a gente saber disso, porque quando a gente for trabalhar como terapeuta, que a gente for auxiliar essa pessoa nessa jornada do autoconhecimento, a gente tem que ter uma noção de como são as coisas, né? Eu estava falando aqui a semana passada que o nosso país é muito grande, é um continente, né? Então a questão cultural ela é importante a gente saber o mínimo, né? Lá no Rio Grande do Sul é uma coisa, lá no Nordeste é outra, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, as coisas são diferentes, né? E a gente tem que entender a cultura do povo para entender da onde como foi formado esse ego, esse superego, essa personalidade da pessoa. E isso vai ser fundamental, isso vai marcar a nossa vida, né? Então, dentro do nosso país, o gaúcho é visto de uma forma, o paranaense, o pessoal de Santa Catarina, assim como o cearense, o baiano, o pessoal lá de cima que tem essa vivência da seca, da dificuldade, do sertanejo, né? Então tem uma diferença grande e dependendo da onde que você vem, da sua origem, tem muito a ver como que você encara a vida. A maioria de nós, né, a Miralda estava falando aqui que ela veio lá do interior e ela foi conhecer televisão em São Paulo. E isso acontece com muita gente. Muita gente, né? Porque nós que viemos lá do interior, da roça, a gente aprendeu a conviver com pouca coisa. E hoje aqui no grande centro, na cidade,
Ninguém quer pouca coisa, né? A gente quer o mínimo necessário. Né? A criança faz 4 anos aí, ela já quer um celular, quer um tablet. Bem diferente da Miralda. Né? Não tinha essa opção. Não tinha. Agora tem. Ainda bem que a gente tem acesso a isso, o que mais ou menos regula aí nessa competição que eles vão ter. Né? Então é importante saber a origem e como foi formado esse ego, esse superego. Então a gente tem muito mais dos nossos pais do que a gente gostaria. Nós somos muito parecidos com os nossos pais. E se não for parecido, tá errado. Né? Porque só se você não ficou ali, né? Mas fica essa marca. Fica essa lembrança. É por isso que você vai conversar com uma pessoa de 70, 80, 90 anos, ela ainda tem lembranças lá do lugar, da infância, dos avós. Como é forte, né, essa convivência, essa troca, esses afetos, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com meus avós, né? Uns mais, outros menos, mas eu conheci todos eles, né? Já o meu filho, porque demorei demais para casar e tal, ele ainda conheceu minha mãe, meu pai. Só não conheceu a minha sogra. Então uma das vós ele não conheceu. Mas ele convive com o vô dele que mora aqui perto. Acho que o vô dele, meu sogro, tem mais horas de convivência com meu filho do que eu. Se a gente for colocar no papel mesmo, né? Porque nos finais de semana, quando a gente está convivendo, geralmente a gente está junto. Mas ele me ajuda bastante, então ele busca na escola, leva para a escola, leva para o treino. A gente precisa criar os filhos. Para criar os filhos a gente precisa de ajuda, porque sozinho a gente não dá. Né? E é muito mais saudável ter, né, alguém da família, o avô, a avó, para estar junto do que um estranho, senão a gente vai ter que terceirizar. Daí a van que pega, o tio da van pega, o tio da van traz, e quando a gente vai colocar no papel mesmo a convivência que a gente tem dessa geração perto da nossa, é pouquíssimo tempo. Chega em casa 8 horas, tem que dormir antes das 11 horas, então, sei lá, você tem 3 horas por dia para ficar, conviver com a sua família. E depois você fica fora. Então a gente convive em casa. Na minha casa, o pessoal fala, você gosta lá do bairro que você mora? Eu costumo dizer, é um lugar bom para dormir, né? Porque é um dormitório, né? A gente vem pra cá, fica o dia inteiro trabalhando na rua e a gente vem para casa para dormir. Então a convivência é menor do que antes. E isso vai refletir nessa criança de hoje quando ela for adulta. Por isso que a gente tem que ter esse olhar, entender isso, porque nós temos que otimizar o nosso tempo. Né? Se você tem filhos, você tem pouco tempo para ser pai do seu filho. Você tem pouco tempo para ser mãe do seu filho. Por isso que é comum a gente ver uma mulher que tem 2, 3 filhos e ela ainda não tem fixado o que é ser mãe. Porque são poucas horas de voo, né?
São poucas horas de experiência nessa função como mãe. Essa geração vive isso. Nós vivemos isso. Então, quando o meu filho nasceu, quando o Matheus nasceu, nós dois trabalhávamos e é o processo natural. A mulher tem um filho, ela tem direito a 6 meses, geralmente fica com a criança 5 meses e pega um mês antes de nascer e depois tem que pôr na escolinha, alguém tem que cuidar porque ela tem que voltar a trabalhar. Não tem jeito. A mãe antes, a mulher antes, não, ela cuidava da educação do filho, ela ficava em casa, o marido trabalhava, mas ela era responsável pela educação dos filhos. Se o filho era mal educado, a culpa era da mãe. Hoje, não mais. É por isso que as professoras reclamam. Ela diz que na escola eles vão dar informação para a criança. Educação tem que vir de casa. Mas como se não fica em casa? Como que vai educar? Às vezes a professora chama lá para resolver lá um problema na escola, não vai. Por quê? Porque tem que faltar o serviço e tal. Então é muito comum, eu como tenho essa profissão, a gente sempre se esforçou para estar lá e viver esses momentos, porque a gente sabe que é escasso, né? Então sempre que tem uma questão na escola, a gente se vira para estar os dois lá. Até hoje é assim. Mas você vai numa reunião de pais na escola, 70% são avós que tem lá. Porque os pais estão trabalhando. Não quer dizer que sejam maus pais, mas quer dizer que eles não estão lá na reunião. Então os avós, eu não vejo isso como negativo. Eu acho que os avós têm mais a passar para os netos do que muitos pais por aí, né? Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas por conta disso. Eu sou um bom contador de história porque eu sempre gostei de conversar com meu avô, com a minha avó, com pessoas mais velhas que eu. Eu dou muita atenção para isso, né? Ouvi um monte de história, eu sempre gostei de ouvir história. E hoje eu sou um bom contador de história, o pessoal fala, o pessoal gosta das minhas histórias. Às vezes eu repito ela umas 50 mil vezes, mas faz parte. A gente vai ficando velho, o nosso repertório vai. A Miraldo está falando aqui, que no interior da Bahia passei até sede por falta d'água. Meu pai tinha 12 filhos. Era uma galera. O pessoal não tinha televisão, né, Miralda? Aí tinha bastante filho. A Maria tá dizendo que a minha voz tá saindo grossa. Isso aí faz tempo, hein, Maria? Quando minha filha fez 2 anos, não consegui mais trabalhar. Tinha medo de perder esse tempo. As mães ficam inseguras mesmo, né? O Eduardo está dizendo que gosta da história da vaquinha, do abismo, do peral, da grota. É isso. Então amanhã a gente se encontra aqui novamente, no mesmo horário, às 22 horas, para nós continuar aí o nosso papo. Nós temos aí as nossas lives, vão ficar aí na página. E se você está gostando, compartilha lá para o seu grupo, seus amigos. Tem bastante gente que está vendo as nossas lives. Às vezes tem pouca gente que
que dá o boa noite aqui, mas tem bastante gente aí, tem uma média de 100, 200 visualizações cada live que a gente faz. Então a gente agradece aí a audiência de vocês, a paciência de vocês, e se está fazendo sentido, tá bom, vamos compartilhar aí para a galera, que o nosso objetivo aqui é esse, certo? Então até amanhã, um forte abraço e se cuidem.